gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura. A gente vai mostrar para vocês o que foi dito na coletiva de imprensa com os médicos responsáveis aí pelos cuidados com a cantora Paulinha Abelha. Mais uma vez, boa noite, Lucas. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham, Mariana. E como você disse, de fato, muito do que aconteceu na coletiva eu já trouxe aqui, você falou no programa, mas nós separamos alguns trechos do que foi dito pelos médicos para que na voz dos médicos o público de casa possa entender de fato a situação, todo o contexto. Primeiro, eu gostaria de trazer um trecho em que os médicos falam sobre o estado neurológico dela. Como eu falei, uma situação grave e que eles ainda tentam entender e, claro, buscam reverter a situação. Vamos acompanhar. Ela chegou em coma, continua em coma, um coma grave, um coma profundo, um rebaixamento severo de sensório. A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow ela está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma. Algumas coisas nós conseguimos excluir, eu aproveito a vocês da imprensa aqui para nos ajudar a desatar alguns nós. Foi vinculado em alguns meios de imprensa que ela tinha uma bactéria na cabeça. Essa informação é falsa, irreal e é fake. Nós não conseguimos isolar nenhum micro-organismo, seja ele viral ou bacteriano, que esteja causando o coma dela. Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que se seguiu a dano renal, dano hepático e, por último, lesão cerebral. Mas hoje, o que eu poderia passar para os senhores é que ela está em coma profundo, numa escala de coma de Glasgow, que é a escala que a gente usa rotineiramente para monitorizar a coma de uma pessoa. Ela está em Glasgow 3, quando todos nós aqui dentro dessa sala estamos na escala 15, né? Então, ela tem um rebaixamento severo do sensório. Muito bem, muito dentro daquilo que a gente já tinha colocado aqui, né? De fato, o coma ele é considerado profundo e o rebaixamento sensorial, essa expressão utilizada pelo médico, é um rebaixamento profundo. Quem conversou, quem falou aí foi o Dr. Marcos Aurélio Alves, ele é neurologista. Agora eu trago um trecho que fala sobre tratamento estético, sobre essa situação que se levantou, sobre a possibilidade de tudo isso ser resultado de um tratamento estético que a Paulinha estaria fazendo. Vamos acompanhar. Fomos questionados ao longo da semana se os tratamentos ou as tentativas estéticas de perda de peso, enfim, teriam alguma responsabilidade no quadro clínico dela agora. Quando o Dr. Marco Aurélio fala numa síndrome tóxico-metabólica, o que ele quer dizer é que existe alguma substância, algo que está circulando no corpo do paciente, que deve estar gerando uma cascata de inflamação ou de lesões nesses órgãos, a ponto de deixá-los em disfunção. Qualquer substância, seja ela feita de maneira, como é que eu vou dizer, propositada, prescrita ou não, elas são drogas. Elas são, medicamento é droga. No entanto, deixe-se claro aqui que Paula, quando fez, pelo menos assim, nos é apresentado em receitas, ela fez de caráter supervisionado. Tá? Então, a gente trabalha sim com a possibilidade de alguma intoxicação medicamentosa. Existem exames em andamento nesse sentido, para confirmar ou descartar essa hipótese. E se assim em algum momento for feito, nós vamos confirmar ou descartar para vocês. Nesse momento, a resposta objetiva, taxativa, Paula tem uma lesão decorrente de medicação, de tratamento prévio, nós não temos, mas existe sim uma possibilidade nesse sentido. Este foi o Dr. Ricardo Leite, ele que é o diretor técnico aqui da unidade, falando sobre essa substância que possivelmente está no corpo
da Paulinha Abelha. E por último, eu chamo um trecho da coletiva que fala sobre a situação de morte encefálica. Importante destacar que não há. Vamos acompanhar. Não tem nenhuma evidência nesse momento, às 17h35, né? Evidência de que o cérebro dela se encontra em morte cefálica. A gente não trabalha com essa hipótese. A gente tem uma avaliação contínua e diária, uma discussão contínua e diária de monitoramento da função neurológica da paciente Paula, tá? E que toda a legislação de morte cefálica ela é bem clara e muito precisa quando a gente deve abrir o protocolo de morte cefálica, quando a gente deve continuar com a investigação se o cérebro está funcionando ou não. Nesse momento, dentro do que a gente tem de exames de imagem, exame clínico, tá? E alterações que a gente tem disponível, não tem essa possibilidade de morte cefálica. Lembre-se que a avaliação das disfunções orgânicas, renal, hepática e neurológica é de maneira contínua. É isso, Mariana, são apenas alguns trechos, é óbvio, nós continuaremos destacando esse assunto ao longo dos nossos telejornais, inclusive no Jornal do Estado que vem na sequência. Volto com você. Muito obrigada, viu, Lucas? Excelente cobertura.